Olá, gente, bem-vindo a mais uma aula de Sociologia do segundo ano. E a gente tem falado nas últimas aulas da relação trabalho e sociedade. Eu apresentei, as perspectivas de acordo com os sociólogos das diferentes formas de trabalho. E hoje a gente vai para um outro caminho, que a gente vai ver uma perspectiva que está muito ligada já ao século XX e XXI, que surge no século XX, no finalzinho, ali para a década de 80, 90, e começa a tomar também uma força no século XXI, e que parte de uma obra de um sociólogo muito famoso chamado Domênico De Masi, que é o ócio criativo, e a gente vai falar sobre isso. Não vai falar especificamente da obra, mas vai falar da análise que ele faz, e é uma análise que hoje é muito discutida, principalmente nessa época que a gente está vivendo. Qual é a perspectiva do Domênico De Masi? Domênico De Masi, ele vai separar as estruturas de trabalho em dois momentos, O trabalho braçal, que cansa a gente fisicamente. Ele vai dizer que até o início do século XX, metade do século XX, o trabalho ele tinha uma característica muito específica. Você saía de manhã, ia para o lugar trabalhar, voltava para casa, você sabia separar exatamente os dois momentos. O trabalho estava ligado a uma questão à força física normalmente, então existe um processo de cansaço físico. E lá para década de 40, 50 do século 20, você começa a ter um outro tipo de trabalho, que é um trabalho muito mais intelectualizado, onde nesse trabalho mais intelectualizado entre aspas, tá, gente? Porque não é que ele seja mais, que ele utilize mais inteligência, mas na verdade ele usa muito mais a força mental do que a força física. E aí você vai ter esse tipo de trabalho, que é um trabalho que te dá uma falsa ilusão de que você não está cansado, que você não está exausto, e ele vai fazer essa separação. Primeira coisa, o primeiro momento, que ele vai apresentar desse trabalho físico, ele vai dizer que o trabalhador ele tem muita consciência de quando ele está sendo explorado nesse trabalho físico, nesse trabalho clássico, porque ele é fisicamente explorado, ele está exausto. Ele sai do trabalho exausto, ele tem as suas forças físicas levadas pelo trabalho. Então ele compreende o processo de exploração que ele está vivendo, e ele compreende inclusive até que ponto precisa ter limite para essa exploração. Então ele faz esse recorte que é muito interessante. Então, por exemplo, se um trabalhador braçal ele trabalha 12 horas por dia, ele vai chegar completamente exausto. E aí o corpo dele está exausto, então ele sabe o limite, ele sabe que, passei de 8 horas, eu não aguento mais, passei de 8 horas é exploração. Ele não trabalha em casa, ele trabalha para além da casa dele, ele trabalha numa estrutura. O trabalhador que utiliza muito mais a força mental, ele não consegue identificar esse processo de exaustão. E aí o alerta do Domênico De Masi é a partir disso. O que ele vai deixar bem claro? Que o ser humano ele não consegue mais separar quando ele está exausto, e ele não consegue colocar o limite no processo de exploração. Porque como ele não tem o cansaço físico inicial, é o cansaço mental, o cansaço mental ele é representado pelo colapso mental. Você vai ter o colapso mental, esse colapso do seu sistema nervoso muito na frente. Você não vai ter depois de um dia de trabalho, depois de um mês de trabalho. Você vai ter muitas vezes depois de 1 ano, 2 anos. E aí você começa a ter jornadas muito longas. Olha já a preocupação dele. Você começa a ter jornadas muito longas de trabalho, principalmente na segunda metade do século XX para agora, onde a pessoa, ela pode até sair para trabalhar, mas ela trabalha, ela tem exaustão mental, ela termina o horário físico de trabalho, mas ela permanece trabalhando, ela permanece naquele processo. Então o alerta do Domênico De Masi, e que vai se transformar num grande questionamento hoje no século XXI, é que a própria tecnologia que vai facilitar muitas vezes o trabalhador, que vai utilizar muito mais a sua carga mental, ele é um facilitador inicialmente, ele acaba criando uma situação onde o trabalhador não tem início e fim da jornada de trabalho. Porque por mais que ele não esteja no espaço físico do trabalho, ele vai estar em casa pensando naquilo. Uma pessoa que está fazendo um trabalho braçal, ela vai sair de manhã, vai para o trabalho, ela vai trabalhar aquelas horas todas, mas ela vai para casa e ela não vai continuar fazendo esse trabalho. Aquele trabalho se encerrou no momento que ela bateu o ponto e saiu do trabalho.
A pessoa que tem uma carga mental, né, que tem esse trabalho mental, ela vai acordar de manhã, ela vai para o trabalho, no processo de ida para o trabalho, ela já está trabalhando, ela vai trabalhar todas as horas de trabalho, ela vai voltar para casa e ela vai levar esse trabalho para casa porque ela vai permanecer trabalhando. E aí ele vai observar que o sistema ele vai camuflar esse processo de exploração, dizendo que, na verdade, você não está sendo explorado. É porque você ama tanto o seu trabalho que você tem prazer naquilo e você não para. A partir mais ou menos da década de 50 e 60, a noção de trabalho começa a ser vinculada pelo sistema a prazer. Por que ele é vinculado ao sistema a prazer? Porque para você nunca se desligar do processo de trabalho, você nunca se desligar do processo de produção. E se a gente olhar os alunos que vão fazer vestibular, por exemplo, eles sempre vão falar o seguinte: eu vou fazer tal carreira porque eu gosto muito disso. Mas o fato de você gostar muito disso tem que te ligar o seu alerta, porque existe a sua vida fora do processo de produção. O que acontece? Quando começa o sistema a juntar a ideia de trabalho e prazer, o indivíduo começa a achar que ele pode trabalhar às 8 horas normais, mas umas 4 horas em casa, porque na verdade aquilo ali lhe dá prazer, mas não é prazer, é trabalho. Você continua trabalhando, você continua sendo uma força de mão de obra, você é uma mão de obra. Você não é diversão. Diversão, lazer é outra coisa, é o que não demanda carga. E aí você vai ter essa pessoa que trabalha sem parar, tendo vários tipos de colapsos, depressão, ansiedade, e outros problemas mais sérios, derrames e tudo mais, porque ela não se desliga do processo. E esse alerta que ele vai fazer nessa obra Ócio Criativo, ela se personifica no momento que a gente vive hoje em dia, que é o momento do home office. Que é o momento... Por que as pessoas estão sendo obrigadas a fazer home office por causa, né, da pandemia? E aí muitas empresas curtiram esse negócio de home office porque elas vão economizar. Não é porque elas são descoladas, tá, gente? É porque elas vão economizar na estrutura física. Imagina, você é dona de uma empresa. Todo mundo foi para casa e está trabalhando em casa. As pessoas estão produzindo a mesma coisa que produziam na empresa. Para que eu vou pagar um escritório? Para que eu vou pagar uma estrutura? Aí um indivíduo vai para casa, ele começa a trabalhar em casa. Ele paga a própria internet, ele não mais consegue separar horas de trabalho, porque ele vai trabalhar o tempo inteiro que ele tiver. Ele não vai ter um ponto que ele vai parar assim, não, agora é a hora de eu parar. Não, ele vai produzir até ele não conseguir, até onde ele puder. Ele vai produzir. E ele vai estar achando que ele está confortável porque ele está em casa, mas na verdade ele continua no processo de exploração. E é um processo de exploração quase que, né, é quase uma cortina de fumaça mesmo, porque o indivíduo não percebe que ele está sendo explorado. E aí ele está almoçando, você tá almoçando com a família e o celular vai tocar porque é um e-mail do trabalho. E aí ele não vai conseguir relaxar para almoçar, ou ele não vai conseguir dormir porque ele precisa resolver aquele problema do trabalho que foi apresentado pelo e-mail. Então você não tem mais a separação trabalho-casa, trabalho-vida. Ele vai se fundindo e aí você acredita que aquilo ali é prazeroso, quando na verdade aquilo não é prazeroso. Aquilo ali é trabalho. Trabalho é trabalho, não é prazer. E esse é o alerta que ele vai fazer. Gente, na próxima aula eu vou continuar apresentando essa perspectiva, vou falar dessa questão das novas tecnologias, né? Fazendo rever, que faz com que o indivíduo tenha que rever, inclusive, até que ponto, né? Ele tem que parar para poder viver, né? As novas tecnologias invadindo mesmo a vida íntima do trabalhador, a ponto do trabalhador não conseguir mais separar o que é trabalho e o que é vida. E a gente vai continuar vendo isso com calma, tá bom, gente? Qualquer dúvida, e-mail institucional ou entra na tutoria online de Sociologia toda terça-feira, 8h50 da manhã.